Que tal? Estamos de volta com mais um episódio do Sopro Podcast de Cultura e Literatura, um projeto de extensão do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, campus Bento Gonçalves. No episódio de hoje, temos a presença de Vinícius da Silva Rodrigues, Celso Augusto Eck de Pitol, Tiago Pedruzzi, professor do IFRS Campus Bento Gonçalves, e eu, Michele Savariz, também professora do IFRS Campus Bento Gonçalves. Neste episódio, vamos falar de história, política e quadrinhos. Abordaremos dois contextos marcados pela repressão e pelo autoritarismo, as ditaduras militares chilena e argentina, lidas sob a ótica de diferentes autores que produziram graphic novels sobre esses temas, recriando um período que foi sombrio para quase toda a América do Sul, inclusive para o Brasil. Falaremos das obras A Herança do Coronel, de Carlos Trillo e Lucas Varela, e Os Fantasmas de Pinochet, de autoria de Félix Veiga e Francisco Ortega. Para isso, nós contamos com a convidada Letícia Schneider Ferreira, que é licenciada em História pela URGS, é mestre em Sociologia, doutora em História também pela URGS, foi professora da Rede Municipal de Ensino, foi professora de Ciências Humanas do Instituto Federal de Santa Catarina e atualmente ela é professora de História do IFRS Campus Bento Gonçalves e ministra aulas de História para discentes do ensino médio integrado e também para o ensino superior. Foi coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Gênero e Sexualidade do Campus Bento, coordena o Núcleo de Integração em Pesquisa, Ensino e Extensão em Ciências Humanas, também do Campus Bento Gonçalves. Participou do Laboratório de Estudos Feministas, do UFPEL, e hoje em dia atua na assessoria em Gênero e Sexualidade do IFRS. Além disso, coordena, acho que dá para dizer que coordena vários projetos de pesquisa e de ensino no Campus Bento. Letícia, seja muito bem-vinda. Eu não abordei aqui nessa pequena, grande biografia, mas a Letícia também é formada em odontologia, né? Depois, se quiser falar mais sobre isso. Então, seja muito bem-vinda. Tenho certeza que vai ser um bate-papo bem legal e a gente vai poder explorar bastante, né, dessas duas obras com as quais tu trabalhas. Eu vou passar a palavra para o Vinícius para ele abrir então essa conversa e seguimos então depois no bate-papo. Bem, boa noite, boa tarde, bom dia, enfim, o horário que quem estiver ouvindo esse podcast. A gente está no ano de 2026, né, Letícia? Lembrando aí dos 50 anos do golpe na Argentina, né? Que aconteceu então em 1976. Motivo de uma dessas HQs, uma dessas graphic novels que tu abordas, né, como historiadora e professora também junto a alunos. E uma coisa que eu acho que é importante antes da gente mergulhar realmente, né, nas questões das narrativas e também do teu trabalho, né, como docente, como pesquisadora, acho que seria importante apresentar um pouco dessas HQs, né, e assim, como que essa abordagem desses contextos históricos diferentes, mas ao mesmo tempo semelhantes, próximos, né, vão se dar no A Herança do Coronel e nos Fantasmas de Pinochet. Maravilha. Bom, em primeiro lugar, eu queria então agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando, né, também por essa apresentação tão gentil, né, que a Michelle fez do meu trabalho, enfim, né, da minha pequena biografia acadêmica. Então, é um grande prazer estar partilhando um pouquinho sobre esses estudos que eu venho empreendendo sobre essas HQs, né, já há alguns anos. Então, essas HQs, eu vou primeiro falar um pouquinho de como eu tive contato com elas, né? O meu companheiro, ele é um colecionador de histórias em quadrinhos, então a gente tem praticamente uma prateleira inteira da biblioteca só de histórias em quadrinhos. E ele adquiriu, então, primeiramente essa história em quadrinhos, né? Herança do Coronel, a qual tu te referiste. E que é bem importante exatamente por essa data, né, de 50 anos que vai fazer agora, no 24 de março, né, desse golpe civil terrível que a Argentina vivenciou, né, e das suas consequências, sequelas, né, que os argentinos vivenciam até hoje. Essa história em quadrinhos, então, ele adquiriu essa história em quadrinhos e eu fiquei curiosa. Eu li a história em quadrinhos inicialmente de uma forma mais particular, mais privada, enfim.
e realmente percebi o potencial dela para refletir sobre um momento tão traumático. Então, essa história em quadrinhos, né, que foi então que ela tem o roteiro do Carlos Trídio e do o desenho, enfim, né, tem a arte do Lucas Varela, ela é uma história que se concentra basicamente na figura do Elvio Gustavino, que é que é filho, né, de um torturador reconhecido, né, enfim, apesar da história ser fictícia, o personagem tem como característica ser muito conhecido por ser um eminente torturador. Essa obra, ela é muito interessante, ela foi feita em 2008, certo? E ela é bastante interessante porque ela aborda de uma forma fictícia, né, uma história fictícia, mas os autores, eles têm toda uma preocupação, digamos assim, de também tentar demonstrar que apesar de ser uma ficção, ela é inspirada em uma série de situações vivenciadas na realidade. Então, o contexto de produção dela, né, a gente sabe que tanto o Carlos Friedel, que, claro, tem uma biografia extremamente reconhecida, né, ele nasceu em 1943, morreu em 2011, aos 68 anos. Ele tem uma ampla, né, bagagem, nos deixou uma série de obras espetaculares, né? Apesar de eu não ser uma estudiosa especificamente do Carlos Trídio, da sua obra, enfim, né? Tive contato com algumas das suas histórias em quadrinhos. Ele, digamos assim, procurou fazer um roteiro bastante sensível. É uma história que ele traz vários elementos do legado dessas ditaduras. Então, apesar da história não trabalhar no contexto diretamente, né? Ou seja, ela não é ambientada no período da ditadura, ela mostra as continuidades desse processo. E eu me interessei, né, inicialmente por esses quadrinhos, porque como professora de história, eu percebo, né, principalmente junto ao ensino médio, que é o grupo com o qual eu trabalho, com mais, né, tem mais uma carga horária maior com o ensino médio, percebo que eles pouco conhecem as ditaduras civil-militares dos demais países latino-americanos e não conseguem fazer esse fio condutor, essa ligação, né, entre essas experiências. Eles compreendem tudo muito em caixinhas. E eu percebi que a leitura dessas obras, né, então inicialmente da Herança do Coronel, poderia possibilitar, claro, com alguns filtros, porque é uma história bastante pesada, muito violenta, né, com algumas cenas explícitas, digamos assim, né, de situações de violência. Então não é todo o quadrinho, talvez que a gente consiga usar com determinados públicos, né? Então, com algumas faixas etárias, talvez mais para o final do ensino médio, quando eles já estão num processo, né, de se tornarem maiores de idade, a gente consegue trabalhar melhor, mas eu percebi que talvez fosse uma história que pudesse sensibilizar em certa medida, né, e permitir que os estudantes pudessem atentar para a realidade, né, vivenciada pela Argentina. Então, queria falar um pouquinho então sobre esse meu contato e posso apresentar um pouquinho a obra, se vocês também julgarem importante. E no caso da herança desculpa, na Fantasmas de Pinochet, né? Tu falou sobre a herança do Coronel, né? Esse teu contato e tal, explicou um pouquinho a obra. E no caso dos Fantasmas de Pinochet? Então, Os Fantasmas de Pinochet também foi uma obra que nós adquirimos, né? Esse aqui já tem digamos assim, é mais explícito no próprio título, né? Sobre o que que ela versaria. Então, nós adquirimos essa obra, né? Então, eu tive contato com ela. Tem o texto, né, de Francisco Ortega, que é considerado, assim, enfim, né, uma pessoa importante nesses novos autores de quadrinhos, né, chilenos. E tem, digamos assim, né, a arte do Félix Vega. E ela é uma obra. Ela é muito interessante porque os fantasmas de Pinochet, na verdade, são pessoas que sofreram, né, a situação de assassinato, situação de desaparecimento de seus corpos ou atentados, enfim, uma série de situações, e elas vão julgar, então, né, o ditador Augusto Pinochet, que foi ditador do Chile, promoveu um golpe, né, não sozinho, por isso que a gente chama de golpe civil-militar, ou seja, né, que teve todo um apoio, todo um planejamento da elite civil chilena, e não só também um apoio, né, a partir de interesses externos, como, né, dos Estados Unidos, por exemplo. Então, em 73, nós temos, então, o golpe, né, civil-militar. Há pouco tempo, nós tivemos os 50 anos, né, desse golpe civil-militar, que houve, então, uma série de debates, né, inclusive também
assim como na Argentina, é uma chaga aberta na sociedade. A gente vê que ainda a gente consegue constatar uma série de, entre aspas, né, polêmicas, né, grupos que são extremamente defensores do governo pinochetista e grupos, né, que demonstram, né, indignação com qualquer tipo de exaltação deste governo, que foi um governo extremamente sangrento, violento, né? Nós que estudamos história, em certa medida até avaliamos o governo, né, a ditadura civil-militar comandada pelo Pinochet, como algo mais próximo que houve na América do Sul ao fascismo, né, ao fascismo clássico dos anos 30 e 40, porque nós tínhamos uma figura que promovia uma perspectiva de culto ao líder, enfim. Então, até um debate teórico, né, sobre a figura, né, do Pinochet e como o seu governo, né, como a sua ditadura foi implementada. Este quadrinho ele é bastante ousado em vários sentidos. Ele foi escrito em 2011. Os dois quadrinhos que eu tenho, eles são de edição de 2022, certo? Então, as duas obras são de 2022. Essas obras, essa obra particularmente do Fantasmas de Pinochet, ele é muito interessante para uma análise literária no sentido de que ele faz um recorte temporal de forma não linear. Não há né, uma sequência cronológica na apresentação dos eventos, né? Então ele mistura elementos ficcionais, ou seja, né, todo o julgamento pós-mortem do Pinochet, e esse é o grande propósito, me parece, dos autores, de proporcionar aos seus leitores, além da reflexão e de conhecimentos históricos, um sentimento de uma certa justiça, já que ela não foi aplicada na realidade, digamos assim, concreta, material, mas que pelo menos na ficção, né, isso fosse trazido. Então, esse quadrinhos trabalha, então, né, basicamente com um momento, digamos assim, que o Pinochet estaria exilado, então, na Inglaterra, que é toda aquela controvérsia, né, da sua extradição, enfim, né, toda aquela situação. Há momentos da sua infância que nos ajuda a compreender um pouco melhor seus posicionamentos, digamos assim. E também, né, explicita momentos ali do golpe em si, do seu governo, né? Então, e de uma forma, como eu falei, não cronológica, o que às vezes para o leitor talvez seja um pouco confuso, mas os autores, eles fazem algumas opções que a gente pode conversar mais tarde sobre a questão artística mesmo, né? Do traço, da escolha da paleta de cores, enfim, que ajuda a gente a compreender um pouco melhor né, a mensagem que esses autores querem comunicar. E Letícia, conta pra gente um pouquinho como é que tu trabalha essas duas obras com os alunos, porque tu tens projetos de pesquisa, né, em que tu ali analisa as obras, enfim, faz a leitura. Isso chega aí para a sala de aula com uma turma de estudantes do ensino médio, e como é que eles reagem a essas narrativas, né? Especialmente quando a gente fala da herança do coronel, né? Como tu falaste ali, tem muitas cenas de violência, são muito fortes, né? Como é esse trabalho que tu faz com os alunos e como é a recepção deles em relação a essas narrativas? E complementando, Mi e Letícia, por que efetivamente abordar quadrinhos, né? Tu falou um pouquinho da tua ligação com essas obras, que foi quase casual, vamos dizer assim, né? No caso, especialmente com a Herança do Coronel, que tu abordou, mas por que quadrinhos, né? Tu, como historiadora, professora de história, costuma abordar esses objetos culturais dentro da sala de aula? Costuma abordar narrativa ficcional, literatura, cinema, e no caso, nesse caso, quadrinhos, ou foi, assim, uma primeira tentativa de abordagem de levar isso para a sala de aula? Perfeito, então, a pergunta de vocês. Bom, então, como professora de história, eu tenho percebido que as gerações atuais, principalmente pós-período pandêmico, sentem, digamos assim, um pouco mais de dificuldade de concentração. Eles, digamos assim, acabam se dispersando, né? Dispersando a atenção com muita facilidade. História é uma disciplina densa, é uma disciplina que a gente tem, né, muito conteúdo e tradicionalmente nós trabalhamos, né, com exposição, aula, né, expositivo dialogada, com esquemas no quadro, slides, enfim. E eu comecei a perceber que isso já não era o suficiente para, de fato, passar a mensagem, né, para atrair os estudantes, para que eles realmente gostassem, né, daquela experiência e adquirissem, né, aprendessem aquele conhecimento. Então, eu venho trabalhando quadrinhos em sala de aula já há algum tempo. Eu não trabalho muitas vezes o quadrinho inteiro, por causa dessas situações, né? Alguns quadrinhos, eles são, realmente, eles trabalham questões traumáticas, né? Sensíveis, questões de memória,
muito, muito pesadas, né? Então, eu trabalhava já há muito tempo quadrinhos como Maus, né, que fala sobre a questão do nazifascismo, também sobre Gen, né, que é Gen Pés Descalços, que trabalha, então, né, os efeitos, né, de talvez o maior, né, crime, enfim, de guerra, que já se ouviu falar, que é o lançamento das bombas atômicas, né, em Hiroshima e Nagasaki, especificamente em Hiroshima, que se passa a história, enfim. Então, eu sempre, Essa HQ, só um parênteses, essa HQ é claro, maravilhosa, essa HQ, né? Gen Pés Descalços. espetacular. O mouse, até temos um episódio sobre o mouse, inclusive, né? Sim, Assim, convidamos a audiência a ouvir. verdade. Ah, É mas é uma, imperdível. mas é assim, é um clássico de sala de aula, né? Dá pra dizer. Só que tem outras possibilidades, né? E o Gen Pés Descalços é um mangá maravilhoso também. Não, é espetacular. E assim, então o que que eu faço? Eu faço algumas seleções, né, de partes desses quadrinhos, de acordo com o que que eu quero, né, trabalhar com eles, e eu trago para a sala de aula, então, né, esses trechos, né. No caso da Herança do Coronel e do Fantasmas de Pinochet, inicialmente eu comecei com um projeto de pesquisa em relação a eles, né. Então, primeiro contato, né, entre alunos e os quadrinhos foram com as minhas bolsistas de pesquisa, né, meus bolsistas de pesquisa. Então, o primeiro projeto que eu fiz relacionado, tentando trabalhar esses quadrinhos, né, tentando realizar uma comparação em relação à forma de abordagem, né, e como o terrorismo de Estado, esse foi o meu primeiro foco, né, eu sempre gostei de trabalhar muito com história cultural, então isso é importante também, né, eu esqueci de destacar, dentro da tua pergunta, que assim, a minha trajetória acadêmica, ela vai muito ligada à questão da história cultural. Então, eu me interesso por, né, vários artefatos, aparatos, né, suportes, digamos assim, culturais. Então, eu trabalho muito com cinema, né, história e cinema, trabalho muito com história da arte, trabalho muito com história e literatura. Então, isso está sempre presente, tanto nos meus projetos de pesquisa e ensino, mas também na sala de aula. Então, eu trago muitas vezes trechos de obras literárias, e agora também trago trechos de quadrinhos, porque os quadrinhos, de um modo geral, posso falar isso pela história, eles foram um pouco assim, deixados de lado, as pessoas olhavam com certo, né, certo repúdio, como se fosse algo menor, como se fosse apenas algo do entretenimento, e que não pudessem, digamos assim, né, digamos, revelar. Questões importantes para o debate histórico, para a questão de fato acadêmica e científica. E eu sempre fui um pouco, né, resistente a isso, né? Então, alguns quadrinhos, como Maus, né, como a gente já citou aqui, ficaram assim, digamos assim, praticamente é impossível você negar a sua importância, né, e como o Maus comunica bem um determinado episódio, né, da história, tão importante que as pessoas sim devem conhecer, porque os reflexos desses ideários estão presentes hoje em dia. E esses dois quadrinhos, quando eu tive contato com eles, eu pensei que, de fato, eles talvez fossem uma porta interessante, né, para trabalhar essas questões tão sensíveis e fazer esse vínculo, né, das ditaduras da doutrina de segurança nacional, né, a nossa ditadura aqui no Brasil entra nesse grande bojo, né, enfim, e essas ditaduras também. E os estudantes, de um modo geral, pouco conhecem as outras experiências das ditaduras civil-militares de doutrina de segurança nacional. Então, como eu faço? Eu seleciono alguns quadrinhos, né? Então, eu não seleciono a obra inteira, eu seleciono algum trecho ou mesmo alguns quadrinhos, né? Pego alguns quadrinhos e trabalho com eles como se fosse uma pequena tirinha, um pequeno trecho, né? Para trabalhar. Por exemplo, no caso da Herança do Coronel, né, que trabalha com esse trauma vivenciado pelo Elvio Gustavino e que tem cenas muito pesadas de tortura, né, principalmente de mulheres, que foi outro tópico de pesquisa, né, porque eu trabalho com gênero, a Mi falou ali, né, da minha experiência como coordenadora do núcleo de gênero do campus Bento Gonçalves, agora eu estou na assessoria de gênero, então gênero também sempre foi, digamos, sempre amarrou um pouquinho as minhas pesquisas. Então, tem cenas muito pesadas em relação às questões de gênero. Então, essas cenas mais explícitas que temos, essas, assim, eu não trabalho diretamente com um grande grupo. Trabalhei algumas cenas com essas estudantes que eram minhas bolsistas e que já estavam, né? Minhas bolsistas geralmente são bolsistas de terceiro ano, que já estão numa situação já de maioridade.
eu trabalho outros trechos, né? Como, por exemplo, há um trecho nessa obra no qual a personagem feminina que sofreu toda a situação de tortura e reencontra o Elvio, né? Enfim, futuramente ela encontra. Então, o Elvio, e ela faz uma série de questionamentos a ele. Porque os quadrinhos apresentam que, naquele momento da tortura que ela vivenciava, ele lembrava como se ele fosse criança. E ele não era uma criança. Então, esses quadrinhos eu utilizo em sala de aula para pensar um pouco a questão da manipulação da memória. O quanto isso também, digamos assim, é utilizado para negar, digamos assim, a participação do personagem de forma ativa, né, na violência que o pai imprimia naquela personagem. Então, a gente trabalha um pouco essa questão da memória, né, o que deve ser lembrado, por que que as coisas devem ser lembradas e discutidas. No caso dos quadrinhos do Pinochet, eu trabalho bastante a parte da infância do Pinochet e que eu acho muito importante para discutir um processo que, infelizmente, a gente vê hoje em dia com a questão, né, dos discursos de ódio sendo naturalizados, enfim, essas posturas, acredito que esse tópico seja muito importante de trabalhar, que é a desumanização, o processo de desumanização. Então tem um trecho desse quadrinho, Os Fantasmas de Pinochet, que mostra a infância dele, na qual ele está passeando na cidade com a sua mãe, e veem na rua um movimento, né, de grupos comunistas, enfim, reivindicando melhores condições de vida. E ele, pequenininho, né, com seus 4 anos, 3 anos por ali, pergunta para a mãe dele: Ah, o que que é aquilo ali? E a mãe dele fala assim com um ar de repugnância, né, muito bem desenhado, então pelo autor, pelo, né, desenhista, pelo cartunista, ela fala, são apenas ratazanas, são ratazanas comunistas. Então, esse processo de desumanização que está presente nos discursos, tanto nesse quadrinho quanto no quadrinho da Herança do Coronel, ele é muito importante para a gente refletir sobre o processo de desumanização atualmente. Você falar do outro como se, né, desmerecer aquele outro como se ele não fosse humano, como se ele não merecesse respeito, ele é uma praga, ele tem que ser exterminado. Então, esses quadrinhos eu acho que são muito importantes para pensar nesse processo. Então, eu trabalho apenas trechos deles, né? Até porque a gente não tem como trabalhar todos, a gente não tem, né, no instituto, assim, na biblioteca para disponibilizar até hoje, né? Pretendo até um dia adquirir e, né, fornecer, porque eu acho importante também ter à disposição, né, essas obras. Mas então é assim que a gente tem abordado. Aproveitando, né, fala sobre essa questão da memória, né, e eu acho que também são HQs, em especial ali a Herança do Coronel, que ajudam a pensar essa relação entre trauma e memória também, né, porque aí a gente está falando de algo que não é só a memória coletiva, mas também a memória individual, né, isso é um tema também do Maus, né, porque o Uhum. Maus justamente ele se funda nessa tensão entre história e memória individual, né, enfim. E, inclusive, eu me lembrei, né, agora de um filme super recente que vai também discutir isso, que é o Foi Apenas um Acidente, que foi um desses filmes indicados ao Oscar recentemente. Sim, maravilhoso esse filme. Uhum. Maravilhoso, não sei se vocês assistiram, né? Filme muito legal, porque vai justamente discutir um pouco desse processo de desumanização que não é só na banalidade do mal, né? A Uhum. banalidade de cometer o mal, mas assim, como esse processo desumaniza também quem é vítima desse mal, né? Desumaniza Perfeito. numa outra esfera, né? Não da Uhum. prática, mas sim do sofrimento mesmo, né? E como que esse processo também pode afetar a relação com a memória, porque no filme até foi apenas um acidente, eles se questionam se eles estão realmente atrás da pessoa certa, né? Se o Exato, torturador, se o torturador deles é mesmo o torturador deles, né? Se eles exato. não estão sendo afetados por uma ânsia de vingança ali e tal, né? Bem Uhum. interessante também como esses temas históricos, eles vão além dos fatos históricos, né? E acabam também servindo para refletir questões filosóficas, psicológicas, enfim, né? E também uma outra coisa que para dar o gancho para a próxima pergunta da Mi, eu acho também interessante nesse processo de levar obras, né, de objetos culturais para a sala de aula, o quanto o professor, nesse caso tu, né, também adquire um comportamento também de um professor pesquisador, né? Porque ele está em busca de uma abordagem
enfim, para entender se essa abordagem também funciona com os seus estudantes, né? E aí eu acho que isso abre espaço justamente para a questão que a Michelle vai colocar, né? Tu estava falando desse trabalho que tu faz na sala de aula e em algum momento a gente conversou sobre eles e tu tinha comentado comigo que tu, num dos anos, tu focou bastante nas ditaduras de Estado, né? Olhando para essas HQs e buscando elementos que trouxessem uma discussão a respeito disso. O outro ano tu trabalhou com mulheres conservadoras, se não me engano. E tu tem mais um foco para esse ano, né? Então eu queria que tu falasse rapidamente assim do que vocês encontraram nesse, né, a partir desses focos. Perfeito, Mi. Então, eu vou falar um pouquinho agora, eu falei um pouquinho da experiência em sala de aula, né, em relação aos quadrinhos, e agora eu vou falar um pouquinho sobre a experiência de projetos de pesquisa que a gente vem desenvolvendo. Então, assim, a partir da leitura, né, dos quadrinhos, a gente começou, então, nós iniciamos o processo trabalhando com a questão do terrorismo de Estado. Como esses dois quadrinhos trabalham, né, a perspectiva da tortura, o que que se acentua, né, o que que aparece, em relação a essa, enfim, essa prática que era uma política, né, de Estado dessas ditaduras, era, digamos assim, o comum, né? Então, nessa primeira oportunidade, isso foi em 2023, eu fui provocada por um estudante, até vou falar sobre isso, né? Eu tinha um estudante que ele gostava muito de quadrinhos e ele desenhava quadrinhos, né? E um dia, a gente conversando sobre quadrinhos, ele me falou: Ah, professora, tu poderia ter um projeto de pesquisa sobre quadrinhos. E eu disse: Olha. Beleza, eu vou reler alguns quadrinhos que eu, né, tive contato há pouco tempo e vou propor um projeto. E aí o projeto nasceu nesse projeto, ele acabou sendo meu bolsista voluntário, porque ele tinha já uma bolsa, né, enfim, e no Instituto Federal a gente tem essa premissa, né, de produzir o projeto e fazer uma grande seleção, né? Então a gente nunca consegue fazer um projeto para escolher um aluno, não, isso não existe, a gente faz uma seleção justa, né? E ele, na verdade, nem participou do processo porque ele já tinha um outro projeto que ele era bolsista e não pode acumular. Beleza, então, nesse primeiro momento, a gente fez, então, como se fosse um primeiro mapeamento desses quadrinhos. E a gente pôde perceber algumas questões bastante relevantes, né? Então, a Herança do Coronel, ele é um quadrinho, então, que acompanha, né, esse legado, esse trauma que o Elvio Gustavino, filho de um torturador, que teve contato muito próximo com a situação da tortura, uma vez que este torturador levava suas vítimas para sua própria casa, e ali, né, no caso, a história se foca em uma dessas vítimas, uma mulher chamada Anália, né, que sofre uma série de situações de violência, né, de agressão física e de violações, então, do seu corpo, né? Então, o foco principal da tortura, do terrorismo de Estado, é exatamente a violência física que grande parte dessas mulheres, enfim, militantes, ou que tivessem algum vínculo com algum militante, sofriam. A gente não fica muito claro na obra, na verdade, quem é a Anália, né? A gente deduz que ou ela era diretamente uma militante, ou ela era, então, ligada a alguém. Em nenhum momento se fala, basicamente, né, se situa quem é essa personagem. Mas ela é uma personagem central para a narrativa. E ali a gente percebe, então, a tortura de Estado como, então, essa violência sobre o corpo dela, sobre essa, né, agressão. E também, em um determinado momento, né, no enterro da mãe do Elvio Gustavino, a gente tem uma conversa entre um subordinado desse torturador, né, do pai do Elvio Gustavino, com o Elvio Gustavino, relembrando aquele momento, né, e aí é uma fala no qual ele diz que uma pena que eles não mataram, não aproveitaram aquele momento para matar todos. Então a gente vê o quanto, né, a perspectiva do terrorismo de Estado, quando o Estado se torna terrorista, né, usando então conceito que vinculado principalmente a um grande historiador, talvez um dos maiores historiadores da ditadura, das ditaduras civis militares que já tivemos, que é o Henrique Serra Padrós, que foi meu professor, né, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do qual então eu faço essa homenagem. Ele me inspirou muito a trabalhar com esses temas de ditadura, trabalhei sobre cinema e ditadura, e agora estou trabalhando com os quadrinhos. Então a ideia do terrorismo de Estado é quando o Estado se torna um terrorista, né, e atenta contra a vida dos seus próprios cidadãos, né? Na Herança do Coronel, é isso que a gente conseguiu destacar. No caso, né, dos fantasmas de Pinochet, a lista é bem mais longa em relação à questão do terrorismo de Estado, porque os fantasmas de Pinochet, ou seja, as pessoas que sofreram, né, o assassinato, a tortura, enfim, é uma lista bastante longa e
os autores optam, né, como são, digamos assim, personagens reais, né? Então, lá na Herança do Coronel são personagens fictícios. Aqui são os personagens reais. Ele vai nomeando, né, esses personagens, e esses personagens fazem acusações para o Pinochet, né? Deixando sempre claro que não haveria perdão, só haveria desonra, ou seja, também como o Vinícius estava falando sobre a questão da memória, né? Ou seja, alguma memória também sobre esse ditador, né? Ou sobre as pessoas, os agentes da tortura, iria perdurar. Então, esses fantasmas aproveitavam aquele momento, né, de julgamento para dizer a tua memória vai ficar, né, vai para a lama da história, né, para o lixo da história. São termos que o pessoal gosta de usar, né? Ou seja, então, enquanto você está em vida, você não foi julgado, mas aqui todo mundo vai falar sobre os seus crimes. E aí nós temos personagens que foram assassinados de modos muito diversos. Atentados à bomba, decapitados, né, linchados, assassinados a tiros, enfim. Então, né, após muitas questões da tortura, né, é claro que no caso da Herança do Coronel, eles não abordam, por exemplo, uma das principais formas de terrorismo de Estado, que eram os vuelos da morte, né? Então isso não aparece nos quadrinhos. Mas também na nossa pesquisa a gente também comentou também as ausências, né, de algumas modalidades que, digamos assim, ficou muito marcado em determinada ditadura. Bom, no ano seguinte começamos a trabalhar com a questão de gênero, porque é o que eu trabalho mais, né? Então eu e a bolsista começamos a abordar como as mulheres, né, aparecem nesses quadrinhos. E aí percebemos que há dois grandes tipos, digamos assim, de pensar modalidades do feminino. Então nós temos as mulheres militantes, né? E aí então entra, né, essa figura da Anália que eu falei para vocês, que é quem sofre essa tortura, no caso da Herança do Coronel, no caso dos quadrinhos, né, do Fantasmas de Pinochet, nós temos várias militantes ali, né, mulheres que foram torturadas e mortas quando estavam grávidas, né, ou que tiveram seus filhos apreendidos, enfim, então há até inclusive a nomeação de algumas delas, né, de algumas dessas mulheres, mas também observamos que o feminino atuou de outra forma também, e de uma forma que pouco se fala, a gente tem poucas pesquisas sobre o tema, que são as mulheres conservadoras, né? Isso vem crescendo agora esse foco de pesquisa, mas a gente percebeu que as mulheres foram muito importantes também no apoio ao regime, tanto, né, na consecução do golpe, de fato, né, com os panelaços, né, no Chile, enfim, né, toda a questão dos discursos que essas mulheres usavam, se pautando muito pela questão, de fato, da religiosidade, enfim, né, e basicamente a gente começou, então, né, a perceber que havia esses dois grandes, entre aspas, tipos ideais nesses quadrinhos. No ano seguinte, trabalhamos apenas com as mulheres conservadoras. Quem são essas mulheres conservadoras que estão presentes nos quadrinhos? E aí identificamos, né, a mãe do Élvio, que nem nome tem, é Senhora Gustavino, né, ela não tem um nome. Enquanto a Anália, que era militante, que sofreu tortura, ela tinha um nome. A Senhora Gustavino era Senhora Gustavino, né? Então também essa questão de gênero, do vínculo com o marido, né, de um quase apagamento, enfim, né? Era uma personagem, também se a gente for falar um pouquinho sobre a arte, né, dos quadrinhos, ela é uma personagem que tinha um cabelo assim, meio um coque, assim, uma roupa mais fechada, uma sainha, óculos. Então é todo um, né, que faz um contraste com a Anália, que é jovem, né, que tem assim, que é mostrada muito em cores vermelhas, assim, uma figura que captura mais o olhar do leitor, né? Então, as mulheres conservadoras são, no caso da obra da Herança do Coronel, da Herança do Coronel, ela é uma mulher mais apagada, submissa, né? Até, claro, tem um desfecho que eu não vou dar um spoiler para vocês lerem o quadrinho, tá? Mas, enfim, ela é uma personagem, assim, né? Mais em cores neutras, enfim, que no seu discurso praticamente passa pano pro seu marido, né? Sendo que ela teve que encarar a atividade, entre aspas, que o marido executava. Mas ela dizia, a culpa toda é da militante, né? Da moça, porque ela que seduziu, ou ela que, enfim, né? Se ela está sofrendo isso é porque a culpa é dela. Então, essa questão também da revitimização da vítima, né? Ou a culpabilização de uma vítima é uma constante, né? Tanto nesse contexto dos quadrinhos aqui, que tentam revelar esses discursos, como se a gente for olhar atualmente também, muitas vezes a gente percebe que, principalmente nas questões de gênero, as mulheres estão muito submetidas a uma culpabilização, mesmo quando são vítimas, né? Bom, em relação aos fantasmas de Pinochet, a gente tem algumas
personagens que se destacam, né? E personagens reais aí no universo, né, do ideário conservador, que é inicialmente a mãe, né, do Pinochet, Avelino Ugarte, né? E que o quadrinho dá um grande destaque para essa personagem como alguém que teve muita influência no pensamento conservador e anticomunista, enfim, né? Fascista, enfim, do Pinochet, né? Temos a sua esposa, né? A Lucy Iriarte, que ela tem uma função, digamos assim, de bastidores muito importante, né? Inclusive, com essa pesquisa a gente foi um pouco atrás dessas informações e era comum sair, né, na imprensa chilena que em grande parte as decisões, muitas decisões eram tomadas pela Lúcia, né? Ela, digamos, dava o aval, dava, né? Mas sempre de uma forma a não aparecer, né? A deixar o estrelato para o seu marido, né? E por fim também, ele, Margaret Thatcher, né? Quando ele está exilado, ele convive com ela, também é uma figura que tem uma relevância nessa obra, principalmente discutindo política, né? De igual para igual ali e principalmente influenciando, né? Eles foram grandes parceiros, né? Ideológicos, enfim, né? A Margaret Thatcher deu muito apoio, né? Ao Pinochet no seu período de exílio. Então são essas as mulheres conservadoras que estão aparecendo aí com destaque nos quadrinhos. E por fim, este ano, então, agora a gente está no processo de seleção, inclusive, né? Da pesquisa. Nós colocamos um projeto de pesquisa sobre a questão da maternidade, né? Então, como a maternidade está relacionada a todo esse processo, seja de mulheres militantes, né? Então aí a gente vai ter que explorar para ver como isso aparece, se não aparece, talvez apareça num quadrinho e não no outro. Enfim, é algo que a gente ainda vai começar, né, a fazer essa pesquisa. Mas como as mulheres, enfim, que eram mães ou que estavam grávidas, enfim, né, elas sofreram uma série de digamos assim, preconceitos, né? No sentido de que a maternidade é algo sacralizado né, no pensamento. Então, o que que essas mulheres estão fazendo militando? Né? Que tipo de mãe é essa? Ou as mães de militantes, né? Ah, você criou mal, então ele virou um subversivo, né? Então, essas questões são bastante comuns nos discursos, né? E também as mães conservadoras, porque essas mães, elas utilizavam da questão da maternidade como algo que sustentava e legitimava os seus discursos, né? A sua posição. Então, eu estou aqui fazendo panelaço porque eu sou mãe e os meus filhos, né, não estão sem comer porque esse governo subversivo, né, anterior, então, ao golpe da civil-militar, não permite que a gente consiga ter com boas condições materiais. Então, essa figura da mãe, ela é muito mobilizada, digamos assim, e a gente agora vai explorar como isso foi feito nos quadrinhos. Só para a gente completar, essas pesquisas, esses projetos, né, que a gente já trabalhou, eles renderam excelentes frutos, né? Então a gente vê que há um interesse por esse tema também. Nós apresentamos em vários espaços e ganhamos premiações, né? Tanto na Febrace, em São Paulo, ganhamos uma medalha de terceiro lugar. Inclusive, foi o único projeto do Rio Grande do Sul vinculado ao tema a temas históricos, né? Da área de história. Foi o único projeto selecionado para a Febrace em 2023 para 24, no caso, a gente apresentou em 24, né? E a estudante, então, ganhou uma medalha de terceiro lugar em Ciências Humanas. Antes disso, ela já tinha recebido uma medalha de quarto lugar na Mostra Tech, que é a maior mostra, né, de ensino médio técnico, né, da América Latina, em Novo Hamburgo. Também ano passado, com o tópico de mulheres conservadoras, as minhas bolsistas receberam alguns prêmios, né, da Moskling, que é a mostra da URGS no litoral, elas ganharam menção honrosa. E, enfim, então o projeto ele vem circulando, vem sendo apresentado e vem recebendo um reconhecimento que deixa a gente muito feliz, porque isso publiciza, né, este conteúdo, esses quadrinhos. São muitas pessoas que nos perguntam, passa aqui o nome do quadrinho, né, dá essa dica, como é que é, enfim. Então a gente vê que está tendo um retorno, né? E isso é muito importante para que a mensagem se espalhe. A gente precisa de políticas de memória sobre este período, esses períodos, né, de graves violações de direitos humanos, para que não voltem a acontecer. Te ouvindo falar, Letícia, fica muito claro, né, o quanto a pesquisa ela é importante, né, porque a gente, embora se dê conta de algumas dessas coisas assim que tu foi colocando aqui para nós, eu acho que só um processo de pesquisa
um processo e um projeto de pesquisa, né, são capazes de fazer com que a gente realmente consiga olhar para esse objeto que é o quadrinho, olhar para uma referência bibliográfica, olhar para uma, né, para um texto teórico e conseguir de fato fazer esse mapeamento, né? Então, às vezes as pessoas acham que pesquisar é uma coisa ou muito simples ou muito banal, mas a gente chega a resultados que só esse processo viabiliza, né? Se não for assim, a gente acaba tendo às vezes percepções que são muito superficiais, né? Então, é bem interessante te ouvir porque a gente vai realmente agora aplicando a essa leitura que a gente fez, né? E foi uma leitura para discutir, enfim, mas que o quanto a pesquisa em si ela consegue trazer esses resultados, né? E outra coisa, Vi, a pesquisa não está, nesse caso, distante da educação básica também, né? Pelo contrário, ela está na educação básica, né? Então, isso é importante, eu acho que é uma coisa que, claro, a gente está falando do contexto de docência da Letícia, né? Mas eu acho que isso se transfere também para outros ambientes educacionais, porque na prática, muitas vezes o professor ali, ele exerce um pouco essa função ali nas suas escolhas, né? E na sua autoanálise, né? Na sua autocrítica também. E eu me lembrei que uma coisa, né, só para complementar, quando tu fala sobre essa questão do papel das mães conservadoras, eu me lembrei do contraponto na história argentina das mães da Praça de Maio, né? Hoje, Las Abuelas, né? Que, onde a figura da mãe, ela entra ali também como uma espécie de figura, uma espécie assim, de estereótipo, vamos dizer assim, que protege elas dentro dessa luta pela verdade, né? E pela democracia também. Então, um contraponto interessante dentro dessa figura feminina, materna, enfim. Tiago. Letícia, na obra Herança do Coronel, nós temos um personagem que é o Elvio Guastavino ali, que ele é um burocrata, né? Ele trabalha no ministério, ele não faz nada muito relevante nesse espaço de trabalho, ele obedece ao chefe, ele é enganado pelos colegas de alguma forma, e ele é apaixonado por uma boneca raríssima que ele enxerga numa vitrine. E ele tenta defender ela, ele enxerga como se ela estivesse sofrendo abusos ali. Ela está ao lado de um boneco que é um militar, é um capitão, então ela estaria sendo torturada também, né? E isso é reflexo da convivência com o pai, que é um militar, que é um militar de alta patente e que é um torturador. E que é um torturador que leva muito a sério o seu papel de torturador, que faz treinamentos, que faz experimentos em casa. Isso tudo parece doentio e parece uma loucura quando a gente lê na história em quadrinhos, mas se nós vamos para os depoimentos dos torturados, isso aparece, né? Eu lembrei aqui de uma outra obra que nós somos fãs, eu acho que a maioria aqui conhece, que é o Duas Vezes Junho, do Martin Cohen, e ele começa assim, ele tira isso de um depoimento de uma mulher torturada que alguém disse que era assim, com quantos anos se pode começar a torturar uma criança? Era uma pergunta que apareceu no momento depois do nascimento de um bebê, né? Essa parte da tortura, essa parte do treinamento que esse militar faz em casa, né? Ela é transposta para a idade adulta desse personagem. E ele enxerga nessa boneca a vida dos torturados que o pai dele torturava, né? Então eu queria saber como essa visão de mundo, que é uma visão marcada pelo trauma, uma geração posterior à do torturador, ela é representada nessa narrativa, na herança do coronel, né? E como tu trabalha com essa questão enquanto historiadora, né? Que trabalha com questões muito factuais, mas também que tem esses detalhes na narrativa que são utilizados para contextualizar os crimes cometidos pela ditadura. Perfeito, Thiago. A pergunta é bem interessante da gente pensar, porque qual é um dos grandes discursos, né, que as pessoas, quando trabalham com temas sensíveis, as pessoas tentam apagar aquilo, colocar para baixo do tapete. Não passou, né? Vamos, né, uma anistia, pronto, todo mundo cometeu crimes e pronto, acabou. Como se a gente pudesse comparar níveis, né? De situações de né, da aplicação, por exemplo, de um processo de tortura que era algo como, expliquei para vocês, era uma política de Estado, né, como vocês
sabem, era o, digamos assim, o comum. Para muitos, é como se aqueles eventos tivessem de fato ficados no passado, quando na verdade as ditaduras de civis militares de segurança nacional, elas tinham o propósito de constituir uma cultura do medo, uma pedagogia do medo e do terror, né? E o efeito de uma cultura, como a gente sabe, nas mentalidades, no cotidiano, é muito mais difícil de romper, né? Quando a gente trabalha com história, né, a gente percebe que há, digamos assim, né, história de curta duração, a história de média duração e a história de longa duração, né? Aquela história das mentalidades. Essa história de longa duração, ela envolve essa questão da cultura. E este quadrinho, ele mostra exatamente esse legado, né? Então, bem como tu colocaste, o Elvio, né, que sofreu e que vivenciou, porque o pai dele forçou ele a vivenciar como se fosse um rito de passagem, né? Então, há determinado momento em que ele, digamos assim, estimula o Elvio a participar do processo da tortura, como se aquilo fosse parte integrante de, né, crescer, ser adulto, ser um homem, ou enfim, né? O que é interessante nesses quadrinhos é que ele vai construindo aos poucos esse personagem. Como tu mesmo colocaste, né? Ele é um burocrata, né? Ele trabalha num escritório, a gente, né? Enfim, ele te vai acompanhando, ele parece uma pessoa comum, talvez uma pessoa, né, assim, que não, enfim, não chamasse atenção, né? E tu vai acompanhando aquela situação, né? Ele chega em casa, a casa dele imunda, uma sujeira. Então, aquilo representa também a degradação, uma degradação que permanece, né? Uma decadência que está vinculada a toda a sujeira do passado, digamos assim. Então, essa sujeira, ela não desaparece, ela continua ali, ela perpassa a vida de muitas outras pessoas. Então, eu acho que o quadrinho tem esse poder. E, de fato, ele demonstra o quanto afetou psicologicamente, emocionalmente aquele personagem, mas uma sociedade inteira também, né? O Elvio, ele é um exemplo do resultado de uma sociedade, né? Que acabou neste contexto se brutalizando, né? Então, tu falaste, por exemplo, da tortura de crianças. Em certas situações que quem trabalha, na verdade, quem trabalha com história tem que ter muito estômago, assim, para ser bem sincera, né? A gente fala que história é para os fortes, assim, né? Para as fortes, porque realmente tem situações muito pesadas. Né, vários momentos da história, acabei de abordar imperialismo com os estudantes, que também, né, o imperialismo do século XIX é um período terrível, assim, né? Enfim, temos imagens terríveis, é muito difícil de trabalhar. E, de fato, a tortura de crianças não foi algo incomum. E certos episódios que nos parecem, assim, absurdos, pitorescos, não, é impossível isso ter acontecido, se repetem em depoimentos. Por exemplo, no caso brasileiro, né? Há uma série de relatos de torturadores, né? Alguns, inclusive, julgados, né? Já expostos como, de fato, torturadores após julgamento, que utilizavam estratégias como, por exemplo, né, introduzir animais nos orifícios corporais dos torturados, né, uso de jacarés, né? Então, quando a gente pensa, meu Deus, é impossível alguém ter levado um jacaré, não é impossível, né? Então, digamos assim, a imaginação, né, para destruir o outro ao mesmo tempo em que você destrói a sua própria humanidade, né? Então eu sempre coloco isso para os alunos, né? Quando a gente trabalha temas como o nazifascismo, como as ditaduras, né? E outros episódios, que o torturador, ele não apenas desumaniza aquele que está sendo torturado, mas ele se desumaniza também no processo. De fato, são temas muito difíceis, né? Parece que vão além da nossa imaginação, mas eram comuns e era comum também que a tortura fosse coletiva, né? Então, você trazia outras pessoas para o processo para que todo mundo ficasse implicado nesse processo. Tem um documentário que eu acho excelente, recomendo para vocês, que é um documentário, se não me engano, o título é. Ai, meu Deus, como é que eu sou péssima para títulos, mas, enfim, era sobre uma secretária, né, de uma pessoa importante, o Contreras, né, da ditadura chilena, Manuel Contreras. Ela era uma secretária, né, o nome dela era Adriana. Se não me engano, é alguma coisa de Adriana, agora não me lembro. Mas a sobrinha dela fez um documentário, não sei se vocês já viram, mas questionando a atuação da tia, que era uma tia que ela idolatrava, né? Ela adorava essa tia dela. Essa tia foi condenada por participar das torturas também, ser uma torturadora, por participar do processo, né? E ela tá
está exilada, eu acho, ela fugiu, na verdade, está exilada, fugiu, né, para a Austrália. E havia toda uma situação da sua extradição, enfim e tal. E o documentário ele vai acompanhando esse processo e ele demonstra que, para que todo mundo ficasse implicado, o Pacto de Adriana, exatamente, muito obrigada. O Pacto de Adriana. Ele vai mostrar exatamente que as pessoas acabavam. Ela, lógico, né, sempre negou para a sobrinha que ela nunca tinha feito isso, que ela nunca tinha participado, que ela era só uma secretária. Mas o modus operandi de uma ditadura de civil militar de segurança nacional, ela tem esse processo. Só para, eu não sei se eu cheguei a falar o que que é uma ditadura civil militar de doutrina de segurança nacional. Talvez nossos ouvintes não saibam, né? Mas basicamente a doutrina de segurança nacional, ela perpassa nessas ditaduras procurando, digamos assim, digamos, indicar que qualquer coisa vale para manter a segurança nacional. E como esse termo é muito amplo, qualquer coisa pode ser um ataque à segurança nacional. Então, isso acaba viabilizando e sustentando situações, enfim, né, criminosas que rompam com aquilo que a gente compreende como lei, enfim, né, quase um vale-tudo, digamos assim. E aí, a doutrina de segurança nacional, ela procura um inimigo interno, né? Ou seja, ao contrário do que havia de forma anterior, né, daquele inimigo que você conseguia identificar porque falava uma língua diferente ou porque usava um uniforme militar diferente, agora o inimigo é um cidadão, é um inimigo ideológico. Então é nesse sentido que a doutrina de segurança nacional se espalha, cria uma grande paranoia, um grande pânico, né, de ter um comunista embaixo da tua cama, enfim, e digamos assim, permite as piores, né? Sustenta, ele tenta legitimar as piores práticas, né, de tortura depois do desaparecimento, né, do assassinato e desaparecimento de tantas pessoas, né? Então, o Pacto de Adriano traz essa questão, também em relação à questão da tortura, né, de crianças, enfim, ou de parentes dos militantes, era algo muito comum, dos e das militantes. Então tem uma obra excelente ali agora nas minhas férias, que se chama A Torre das Donzelas, que fala sobre a prisão feminina, né, das militantes políticas do Brasil, né? Então essas mulheres eram foram confinadas por um tempo nessa prisão feminina que ficou conhecida como Torre das Donzelas, ela não existe mais. Ela foi derrubada por causa da questão do metrô, enfim. Conta um pouquinho ali, né? Muitas mulheres dão esse depoimento de ameaças que sofriam, né? De que seus filhos seriam trazidos e, né, ela seria torturada na frente dos filhos, ou que os filhos seriam torturados na frente dela para ela falar. Era muito comum casais serem torturados, né, digamos assim, juntos, né? Para que um então acabasse delatando. Então, assim, de fato é difícil a gente trabalhar com esses tópicos, porque a gente quase não consegue alcançar tanto horror, tanto absurdo. Uma vez eu passei um filme para os estudantes, um filme argentino chamado A Noite dos Lápis, né? La Noche de los Lápis, que vocês já devem ter visto, e que também, né, ele é muito forte em relação a mostrar, né, esse processo da tortura e da desumanização de adolescentes, né? De jovens adolescentes, secundaristas, né? E é um filme que, né, quando a gente comenta sobre ele, né, eu não passo ele na aula porque ele é muito forte, assim, né? Tem cenas muito explícitas, mas eu comento sobre ele e tento fazer essa ligação com os estudantes de que esses jovens assassinatos tinham a idade deles, né? Faziam parte de um grêmio estudantil. Enfim, a gente tenta trazer isso para mostrar que essas pessoas não são números ou estatísticas ou enfim, né? Mas eram pessoas, né? Enfim, com uma vida, com sonhos e com um futuro que acabou sendo abortado por esse processo tão violento que foram as ditaduras. E aí, quando a gente vê na sociedade, né, pessoas pedindo a volta das ditaduras, realmente é algo muito difícil para um professor de história, muito doloroso, de fato, esse tipo de manifestação. Enfim, espero ter respondido a tua questão. Letícia, eu tenho a seguinte dúvida. A minha pergunta, eu acho que ela dialoga mais ou menos com muito do que foi dito até agora. É que um dos elementos que me parecem, né, fundamentais no Herança do Coronel, falando especificamente dessa HQ, é o impacto que a ditadura tem sobre uma geração posterior, que é, no caso, a vida do Elvio Guastavino, que é um filho de um torturador, né? E aí eu te pergunto, na condição até de historiadora, né, pensando no tema da geração, né, no sentido que o Karl Mannheim, que o Ortega y Gasset dão ao conceito de geração, né, aquela coisa dos indivíduos contemporâneos,
que partilha uma experiência existencial ou uma série de experiências existenciais num dado período de tempo, né? Parece que nós podemos falar de uma geração pós-ditadura, e aí eu estou pensando não apenas no caso da Argentina e do Chile, mas até mesmo no Brasil, né? Que no período pós-ditatorial, no período pós-regime de 64, ou depois do fim do regime de 64, existiu uma geração pós-ditadura com essas características que definem uma geração? Essa é a pergunta que eu te faço. Então, Celso, é uma pergunta assim bem complexa. Eu posso dar algumas opiniões assim sobre como eu percebo, né? Como, enquanto historiadora, ainda as ditaduras, né? Claro que para os nossos estudantes elas parecem algo muito distante, né? Mas dentro da É perspectiva isso que eu histórica, queria. exato, para os nossos estudantes Uhum. atualmente, né? Parece algo muito antigo, assim, né? Então, nossa, na década de 70, imagina, eu nasci na década de 70, né? Enfim, na década de 70, 60, nossa, é muito distante, né? Mas num olhar histórico, a gente ainda aborda como uma história recente. Né? Porque a gente Uhum. compreende que ainda, né, no momento em que tu ainda tem uma geração que de fato vivenciou, experienciou, né, que ainda está, né, viva, enfim, né, a gente considera um passado recente que culturalmente, na verdade, não passou. Talvez a gente possa compreender essa, né, essa geração dos meus estudantes como uma geração talvez pós-ditadura, mas a ditadura está tão presente, as ditaduras de um modo geral, elas são tão presentes ainda, né, elas são tão mobilizadas, entre aspas, nas polêmicas, porque tem certas coisas que a gente chama de polêmicas e que às vezes eu fico pensando, ai, desculpa, eu não acho que seja uma polêmica, né? Tipo assim, por exemplo, defender direitos humanos. Não, ao meu ver, não é uma polêmica, não deveria ser uma polêmica, né? Enfim, então assim, talvez, digamos assim, no sentido cronológico, de idade, de uma série de questões relacionadas a tecnologias, enfim, a gente pode pensar que há uma geração pós-ditadura. Contudo, me parece que a ditadura não passou e que ela ainda influencia essa geração, mesmo os mais jovens, como os meus estudantes, porque é passado para eles um olhar sobre a ditadura. Muitas vezes um olhar, né, né, enfim, enviesado, um olhar sem uma profundidade de estudo acadêmico ou mesmo de informação mesmo, né? Mas é dificilmente algum estudante dessa geração para a qual, né, estamos dando aula agora, não chega com alguma ideia sobre ditadura. Então, assim, eu acho que a nível mentalidade, a nível cultura, talvez a gente ainda não tenha uma geração pós-ditadura, né? Porque ainda está muito presente nos discursos, né, na cultura visual. Então, a gente viu que, digamos assim, há alguns anos atrás, por exemplo, né, houve toda uma discussão e que várias desenhistas, cartunistas, né, fizeram uma série de charges, enfim, sobre o tema, né, porque estava em pauta, estava em discussão na sociedade. Ok, uma discussão talvez, né, muitas vezes, né, como eu falei, pouco embasada, enfim, mas o fato é que a discussão, o tema, ele ainda permeia o imaginário. Então, nesse sentido, né, a nível de mentalidade e de cultura, eu acho que a gente ainda não tem uma geração pós-ditadura, porque ela ainda está muito presente e as suas sequelas são muito visíveis, né? Mesmo que as pessoas confundam história com memória e digam, olha, não, nem teve isso, porque eu não passei, né? Enfim, Uhum. isso é muito comum a gente ouvir, mas a minha mãe viveu lá e não aconteceu nada com ela, né? Como se história fosse memória, ou fosse o resumo da vida particular de alguém, na verdade, né? E não uma ciência com uma série de dados ali, né? De diferentes fontes que a gente faz ali uma leitura, uma interpretação a partir dessas fontes. Então, não sei se eu respondi a tua questão, mas assim, a minha Não, não, visão sem basicamente dúvida. é, tá bom. E eu só queria um brevíssimo comentário, pegando uma coisa que tu mencionaste a respeito da tua experiência com os teus alunos, né? Que falam de um período longínquo, tu falaste, né? Que para eles é uma coisa um pouco longe, né? É um contraste muito grande para a minha geração, para do Thiago, para da Michelle, para do Vinícius, para nossa geração aqui, né? Que para nós, que fomos que iniciamos a vida escolar ali da segunda metade dos anos 80, no começo dos anos 90, a ditadura era algo muito presente, muito recente. Era uma coisa né, que nós falávamos, as pessoas falavam, nossos pais, no meu caso ainda mais, né, por uma série de razões, mas que se falava muito e que era algo muito, não era algo longínquo, né, algo que estava ali
ali na esquina, né? Então é interessante esse teu depoimento, me parece, nesse ponto, em tudo que tu faz, mas nesse ponto específico, para nós entendermos como é que o jovem de hoje vê. É uma distância, estamos criando uma distância temporal que acaba, né, dando vazão muitas vezes a releituras, reinterpretações e certamente também a distorções, né? Só esse breve comentário, pessoal, que nós estamos já no final. Perfeito, Celso. Eu só vou fazer um adendo na tua fala, porque eu achei bem interessante que para ver como essas situações, né, se colocam. Quando eu estudei, né, então eu entrei na escola, ainda a ditadura ainda vigia, né? Então eu entrei na primeira série, né, fui alfabetizada em 84. Então a gente ainda tinha a ditadura, né, vivenciada. E até o meu ensino médio, durante o meu ensino médio, a história terminava em Era Vargas. Ainda não se falava de fato de ditadura. Então, digamos assim, eram chagas muito ainda abertas, né? Enfim, a gente vem avançando, mas também vem retrocedendo. Enfim, é um tema que, né, ainda gera uma série de questões. Mas o fato é que a minha geração, por exemplo, não estudou ditadura na escola, né? Meu grupo não estudou ditadura na escola. Eu fui estudar ditadura muito depois, na faculdade, enfim, né? O que essa geração agora já tem essa possibilidade de trabalhar esses temas em sala de aula e a gente tenta que isso faça diferença. Às vezes não faz, não faço como a gente queria, né? Porque tem outras questões emocionais e, né, que a gente sabe que está vinculado, enfim, né, ao contexto mesmo de casa, de família, de, enfim, esses olhares memória, como eu falei para vocês, que não é história, enfim, mas, então às vezes a gente não consegue sensibilizar como a gente gostaria, mas a gente tenta, certo? Obrigada. Encaminhando então nosso encerramento, né? Retomando então uma fala inicial, né? A gente está no ano de 2026, lembrando aí dos 50 anos do golpe na Argentina. E no momento em que também está se falando bastante sobre ditadura no Brasil, não só por questões políticas intrínsecas à nossa sociedade, mas também em função de obras, né, obras artísticas que têm sido lançadas, né, especialmente assim em função da popularidade de filmes, né, recentes aí, duas indicações ao Oscar em sequência de filmes sobre a ditadura, né, inclusive levando as pessoas a cometerem um equívoco e dizerem que o cinema brasileiro está falando demais ou fala demais sobre ditadura. Não, isso não é verdade. O Brasil demorou muito tempo para processar esse tema na sua cinematografia, ao contrário dos quadrinhos, né? Porque os quadrinhos, na verdade, durante boa parte do regime militar, eles foram responsáveis por denunciar uma série de questões ligadas à repressão, à censura, especialmente por meio do humor gráfico, né? E por meio das tiras, né? Por meio das charges e tal. E aí a gente tem vários ícones aí, inclusive do quadrinho aqui gaúcho, né? Que fizeram obras incríveis e marcantes sobre isso, como o Santiago, como Edgar Vasquez, né? Mas já que o tema é terrorismo de Estado, eu só queria fechar aqui dando uma dica para os ouvintes, né? Realmente esse tema particularmente, né, o terrorismo de Estado, tratado de maneira tão objetiva, ele não está muito presente no quadrinho brasileiro. Mas tem uma obra que eu acho que vale a pena as pessoas conhecerem, que eu acho que faria um ótimo diálogo com essas duas, né? Que é uma HQ, né, chamada Notas de um Tempo Silenciado. É uma espécie de reportagem em quadrinhos, na verdade, são diferentes reportagens desse quadrinista chamado Robson Vilauba, que é quadrinista e jornalista. E, e o interessante dessa HQ, inclusive, é que, como ela é uma série de pequenas reportagens, ao final tem até a parte de apuração toda ali e tal, né, que ele fez. E ele foca muito, inclusive, em personagens que muitas vezes são apagados dessa história oficial pela condição identitária marginal, assim, inclusive, né? A gente está falando aqui de indígenas, né? Pessoas negras e tal também, que muitas vezes estão ausentes desses relatos, assim, sobre a repressão. Então fica a dica aí, Notas de um Tempo Silenciado, do Robson Vilauba, para falar sobre a ditadura no Brasil. Letícia, muito obrigada por essa aula que tu nos deu e obrigada aos colegas aqui também que sempre fazem com que o bate-papo seja muito legal. E obrigada, Letícia, de novo por estar aqui conosco, por dispensar esse tempo, né, de ir para conversar aqui com a gente sobre esse tema
que é muito delicado, mas também muito importante, né? E que bom que tu consegue fazer isso por meio das narrativas e consegue alcançar tantas pessoas, né? Como nós conversamos antes, não é só na sala de aula, mas é também são trabalhos que acabam sendo apresentados em outras instituições, né? E que saem da sala de aula da escola para a comunidade, né? Então isso é bem importante, acho que é um trabalho muito interessante que tu faz e a gente deseja que tu tenha sempre muita energia para conseguir dar sequência a esse trabalho que é tão importante. Então, muito obrigada de novo. Hoje ficamos por aqui. Não deixem de nos seguir nas redes sociais. Acompanhem o Sopro no Instagram, @sopropodcast, e no Facebook, @podcastsopro. Vocês também podem acompanhar os episódios no YouTube. Então, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Se desejarem, podem deixar comentários e sugestões. Um abraço e até o próximo episódio.